Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de eletrodinâmica para o nono ano. Agora nós vamos falar sobre energia potencial elétrica, bem como potencial elétrico. O que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar o que são essas duas grandezas para que a gente possa entender um pouco mais sobre os comportamentos das cargas elétricas daqui para frente. E para a gente entender, antes de tudo, antes de entender potencial, a gente precisa entender muito bem o que é energia potencial elétrica. E a gente não vai analisar a fórmula da energia potencial elétrica, o que a gente vai fazer aqui é uma analogia para a gente entender como que funciona a energia elétrica, o que seria a energia potencial elétrica e como que a gente pode imaginar ela em determinadas situações. Para isso, a gente vai fazer um experimento aqui que é o seguinte: vamos imaginar que nós temos uma primeira carga carregada positivamente e a gente coloca próxima a ela uma segunda carga. A gente vai pegar essa segunda carga, vai colocar aqui, jogando com uma determinada velocidade, afastando dessa primeira carga e ver o que acontece com essa velocidade dessa segunda carga. A gente vai fazer isso em três formas diferentes. Uma bem próximo, uma relativamente afastada da primeira carga e uma bem afastada da primeira carga e ver o que acontece com a velocidade dessa segunda carga. A gente também vai inicialmente imaginar aqui que elas têm a mesma... os dois corpos têm a mesma carga, ou seja, se a primeira é positiva e a segunda é positiva também. Mas, analogamente, você pode imaginar isso se a primeira for negativa e a segunda também for negativa. O que vai acontecer aqui? Como nós sabemos, a primeira carga, como ela tem o mesmo sinal da segunda carga, ela vai exercer uma força de repulsão na segunda carga. Por ação e reação, nós sabemos que a segunda carga também vai exercer uma força de reação, uma força de repulsão para a primeira carga, na primeira carga horizontal, só que para a esquerda, ou seja, com sentido invertido. Mas a gente não está representando ali, pois a gente só quer analisar o que vai acontecer com a segunda carga. Na primeira carga, a gente vai imaginar que ela está fixa, ou seja, ela está presa por algum outro tipo de força que não deixa ela se mover, para que a gente veja qual é o comportamento único exclusivamente dessa segunda carga. O que vai acontecer aqui é o seguinte: devido a essa força essa força aqui que a gente está representando aqui, que vai ter uma repulsão nessa segunda carga, ela vai automaticamente ter uma força resultante sobre ela. Consequentemente, ela vai ter uma aceleração. Isso vai gerar um aumento de velocidade, porque a velocidade está no sentido, aqui na direção horizontal, sentido para a direita, enquanto a força também, consequentemente, a aceleração também. Ou seja, a gente vai ter um aumento dessa velocidade à medida que essa carga vai se afastando. O que vai acontecer é que quando ela estiver um pouco mais afastada, a força sobre ela vai diminuir. Consequentemente, a aceleração vai diminuir, ou seja, o aumento da velocidade ainda vai ocorrer, porém vai ocorrer de forma menor. Então, aqui ela já pode ter um acréscimo de velocidade um pouco menor. Aqui um acréscimo de velocidade menor ainda, e um acréscimo de velocidade menor ainda, até uma distância suficientemente grande, que a gente está representando como infinito, que representa o quê? Uma distância tão grande que as forças elétricas aqui de repulsão entre essas cargas sejam praticamente nulas, ou seja, essa segunda carga vai estar tão longe que basicamente a interação com a primeira carga vai ser desconsiderável. Então, de uma forma geral, a gente pode imaginar que aqui ela começa com uma velocidade, só que a velocidade dela vai aumentar, aumentar e aumentar. Só que cada vez vai aumentar um pouco menos. Então, inicialmente, aqui ela vai ter um acréscimo de velocidade, aqui ela vai ter um acréscimo menor, aqui ela ainda vai ter um acréscimo, só que menor. Então, vai ter um total de aumento de velocidade aqui, mas o principal é que cada vez que você está aumentando a sua velocidade, você está aumentando também a sua energia cinética, que nós já vimos na parte de mecânica. Ou seja, esse segundo corpo está tendo um acréscimo na sua energia mecânica. E esse acréscimo está vindo da onde? Exatamente da natureza da interação entre essas cargas. Só que o que a gente vai representar agora é que se eu jogar essa carga a partir daqui, ou seja, numa posição próxima a essa primeira carga, ela já tinha aqui uma energia potencial que vai aumentando a velocidade dela à medida que ela vai andando nessa trajetória. É uma coisa muito parecida com o que acontece com um corpo no campo gravitacional. Quando a gente joga um corpo para baixo, a velocidade dele vai aumentando à medida que ele vai diminuindo a altura dele. O que está acontecendo aqui é que a gente tem uma energia potencial gravitacional que está se convertendo em aumento de energia cinética.
a gente vai fazer essa analogia com a questão elétrica. O que a gente tem nesse ponto aqui, quando você coloca uma carga aqui, é que ela já tem aqui uma energia potencial elétrica. Ou seja, quando eu jogo ela para lá com uma determinada velocidade, que ela já tem uma energia cinética também, só que a energia potencial elétrica vai se transformando em acréscimo nessa energia cinética. Então, cada vez mais ela vai aumentando a quantidade de energia cinética dela, até um determinado momento que ela está tão distante que o acréscimo é praticamente nulo e ela mantém uma energia cinética constante, ou seja, ela mantém uma velocidade constante. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter uma energia potencial elétrica. Se a gente começar o mesmo experimento, só que um pouco mais afastado, o que vai acontecer? O acréscimo que essa partícula vai sentir na energia cinética dela vai ser só referente à distância a partir daqui. Ou seja, com a força já inicialmente um pouco menor, a intensidade da força um pouco menor. Isso significa que ela vai ainda ter um acréscimo de energia cinética, só que menor. Então, a gente define que a energia potencial elétrica aqui é menor. Consequentemente, mais afastada ainda, a energia potencial elétrica aqui ainda pode existir, mas ainda é bem menor. Até uma distância suficientemente grande, onde a energia potencial vai ser praticamente nula, ok? Bom, agora a gente vai fazer um segundo experimento, onde a gente tem, diferente da primeira, cargas opostas, tá? Para a gente ver o que acontece quando as cargas são opostas, o que acontece, como que a gente pode analisar a energia potencial nessa situação. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai jogar a primeira carga aqui se afastando da segunda, a gente vai jogar a segunda carga se afastando da primeira carga e ver o que acontece com a energia cinética dela. A gente vai utilizar aqui como referencial sempre exatamente essa distância suficientemente afastada, que a gente está chamando aqui praticamente do ponto no infinito. Ou seja, é uma distância suficientemente afastada para que a interação entre as cargas já não exista e a gente possa analisar o que aconteceu com a energia cinética desse corpo ao longo desse processo. Na primeira situação, a gente estava vendo que quando a gente jogava a energia cinética, ela começava de um determinado valor, ela ia aumentando, mesmo que ela ia aumentando cada vez menos, mas ela ainda ia aumentando, e ela podia começar inicialmente com uma energia potencial baixa e aumentando cada vez menos, né? A energia cinética dela ia aumentando cada vez menos. A gente definiu que a energia potencial aqui era muito alta e ela ia cada vez sendo uma energia potencial menor, até que no infinito ela fosse praticamente uma energia potencial zero. Nessa situação, a gente também imaginando que estamos jogando o corpo aqui com uma determinada velocidade, a gente vai analisar o que vai acontecer, mais uma vez, com a força elétrica. Devido à natureza da interação entre eles, de serem cargas opostas, a força vai ser de atração. Mais uma vez, lembrando que a segunda carga sente uma atração para a primeira carga, mas ela também exerce sobre a primeira carga uma força de atração horizontal nessa situação para a direita, mas a gente não está representando, pois a gente só quer analisar o que acontece com a segunda carga. Essa força aqui, devido à distância ser pequena, essa força aqui é bem grande, ela tem uma intensidade alta. Então, quando a gente jogar esse corpo com uma determinada velocidade, ele vai sofrer uma aceleração contrária à sua velocidade, então ele vai ter um decréscimo na sua velocidade. Ou seja, ele vai ter uma diminuição na sua energia cinética. E isso vai sempre gradativamente acontecendo, cada vez ele diminui um pouco a energia cinética. A diferença é que quando ele estiver mais afastado, a força de interação, de atração entre essas cargas vai ser de intensidade menor, então a aceleração vai ser menor, então o decréscimo dessa velocidade vai ser menor, consequentemente a energia cinética que ele vai perder vai ser um pouco menor. E isso vai acontecendo até o momento que ele vai ter no infinito e ele vai ter perdido uma grande quantidade de energia cinética. Então o que a gente vai definir aqui é que a energia potencial nessa situação aqui, ela é uma energia potencial negativa. E o que vai acontecendo é que quando ela vai diminuindo o módulo dessa intensidade, essa energia cinética, como ela vai diminuindo o módulo dessa energia potencial, a gente pode imaginar que a energia potencial aqui ela é bem negativa e ela vai aumentando até que no infinito ela seja praticamente nula. Se eu começar com o meu corpo aqui já numa distância um pouco mais afastada, o decréscimo de energia cinética que ele vai ter vai ser menor. Isso por quê? Porque a energia potencial aqui é negativa, mas é um valor mais alto do que aqui. E isso, analogamente, a gente pode imaginar aqui. Então, a gente vai definir que a energia potencial, quando as cargas são opostas, vai ser uma energia potencial negativa, ok? Bom, agora a gente vai definir a segunda grandeza que nós vamos falar hoje, que é o potencial elétrico. Tá? Para a gente poder entender um pouco melhor dessa grandeza, a gente vai exatamente utilizar a ideia
que nós construímos com energia potencial elétrica. A gente sabe que, dado um determinado corpo com uma determinada carga, se nós colocarmos uma segunda carga, que a gente vai chamar agora de carga de teste, num determinado ponto, com uma certa distância, essa segunda carga vai adquirir uma energia potencial elétrica. Tá? Só que o que a gente vai definir agora é que, antes mesmo de eu colocar qualquer carga de teste, antes mesmo de eu colocar qualquer tipo de carga afastada dessa primeira carga, única e exclusivamente com essa primeira carga aqui no espaço, ela gera uma grandeza que tem valores diferentes em pontos diferentes. Essa grandeza a gente vai chamar de potencial. Ou seja, essa carga já está dando uma característica diferente para toda a região em torno dela, de forma que em cada ponto eu vou ter essa característica com um valor diferente. E essa característica, essa grandeza vai ser o potencial elétrico. Então a gente vai imaginar a partir de agora aqui que o potencial elétrico está diretamente relacionado a essa ideia de que, se eu colocasse uma carga nesse determinado ponto, essa carga ia ter uma determinada energia potencial elétrica. Então, nesse ponto aqui, a gente já tem um potencial elétrico. E esse potencial elétrico ele vai depender exclusivamente da carga que esse corpo aqui tem, que é quem está gerando esse potencial, mas também ele vai ser inversamente proporcional à distância do ponto que a gente está analisando. Ou seja, se a gente tem uma distância menor, num ponto mais próximo desse corpo, o potencial o valor do potencial nesse ponto vai ser maior. Se eu tiver um ponto bem afastado desse corpo, o potencial nesse ponto vai ter um valor menor. E, principalmente, se eu tiver dois pontos que têm a mesma distância desse primeiro corpo, ou seja, dois pontos que estão equidistantes dessa primeira carga, eles vão ter potenciais iguais. Ou seja, o valor do potencial aqui vai ser o mesmo valor do potencial aqui. Bem como nós já vimos em energia potencial elétrica, a gente também vai ter potencial positivo e a gente também vai ter potencial negativo. Geralmente a gente utiliza potencial, a gente mede na unidade volts, tá? E algumas coisas são importantes, né? A gente diz que o potencial aqui, o potencial VP, a gente utiliza geralmente a letra V para potencial, a gente diz que é o potencial associado naquele ponto, é o valor do potencial naquele ponto. E, principalmente, é importante salientar que o potencial é uma grandeza escalar. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais aprofundadamente na próxima parte. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.